Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Você está no PK Palpites para mais palpites e também análise de futebol para apostas esportivas. No dia de hoje eu vou trazer para vocês aqui análise e palpite de 3 jogos aí do Campeonato Brasileiro da Série B para esta segunda-feira. Meus amigos, segunda-feira também é dia de palpite e de jogos aqui no canal. Nós vamos falar aí do jogo do CRB contra a Vila Nova, vamos falar também de Sport contra o Cuiabá e também de Atlético Goianiense contra a equipe do Operário. Você tem que ter muita atenção com esses 3 jogos, cuidado quando for fazer a sua aposta, porque são 3 jogos aí bem complicados de se apostar, são jogos ali onde o mandante não vence, aonde o visitante não vence fora de casa, então você tem que entrar no mercado certo, no mercado ideal, e eu já falo para você aqui que o mercado ideal dessas 3 partidas não é apostar num vencedor, né? Então vou trazer aqui outros mercados e o mercado aí mais acessível, e também no final desse vídeo nós vamos trazer aqui a novidade do canal, que é o nosso bilhete, né, as nossas múltiplas aí para você que quer apostar com mais segurança estatística, né, e aproveitar uma melhor odds dessa aposta com uma chance real de você conseguir a vitória, conseguir aí o seu green. Já estamos aqui na tela com a primeira partida, que é o CRB contra a equipe do Vila Nova, né? Mas antes é muito importante pedir a participação e ajuda de todos vocês, deixando aquele like maroto no começo do vídeo. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, é muito importante a participação de vocês, o apoio de vocês para o crescimento aqui. Eu tenho muito a agregar com toda certeza a todos vocês, né? E também ativar aquele sininho de notificações. E agora sim, bora lá pro vídeo, né? Vamos lá. CRB contra a equipe do Vila Nova. Mercado bem complicado para a gente fazer a nossa aposta, fazer a nossa entrada no mercado, né? Então já separei aqui para você que para esse jogo nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer gols, vamos entrar no mercado de gols, HT, mercado de gols no primeiro tempo 0.5, ou seja, no primeiro tempo precisa ter pelo menos um gol no primeiro tempo, probabilidade de 73% com odds de 1.44. E a gente já entrando na parte aqui analítica desse jogo, né, nós temos aqui a posição no Campeonato Brasileiro. Nós temos a equipe do Vila Nova com 19 jogos, 34 pontos, ocupa a 3ª colocação do campeonato, vem muito bem aí na sequência do campeonato, né, com 27 gols pró e 22 gols contra, tá? E pelo outro lado nós temos a equipe do CRB na 12ª colocação com 26 pontos, tá? Se a gente for analisar os últimos 5 jogos, e vamos aqui falar diretamente, direcionada o porquê do HT mais 0.5, mais 0.5, é o seguinte: nos últimos 3 jogos do CRB saiu gol no primeiro tempo, pelo menos um gol no primeiro tempo. Você vê aqui, ó, Ceará e CRB, primeiro tempo 1-0, CRB e Náutico 1-0, CRB e Goiás 2-0, Londrina e CRB 2-0, Botafogo de São Paulo e CRB 1-0, né? Então são todos gols feitos no primeiro tempo, né? Já no segundo tempo nós temos aqui o resultado: 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota para o CRB, né? E também temos aqui, no caso do Vila Nova, os 5 últimos jogos do Vila Nova, no primeiro tempo nós tivemos 2-0, 1-0, 1-0, 1-0 e 1-1, né? Então as duas equipes aí costumam ou abrir ou tomar gol, né? Ou abrir gol ou tomar gol ainda no primeiro tempo. Então por isso nós optamos aí por esse HT mais 0.5, né? E o resultado final eu preferi não colocar porque eu achei arriscado, porque a gente entende o Vila Nova como favorito, sendo lá o 3º colocado. Porém, nos últimos jogos do Vila Nova, vamos botar aqui, ó, os últimos jogos do CRB jogando em casa, ele tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ou seja, é um time que perde pouco dentro de casa.
E o Vila Nova jogando fora de casa, ele tem apenas uma vitória, ou seja, os pontos ganhos pelo Vila Nova foram construídos jogando dentro de sua casa. Fora de casa eles não têm aí um número tão confortável para que a gente consiga arriscar uma palpite no favorito, que seria o Vila Nova, que é o terceiro colocado, e por isso a minha decisão, tá? Vamos aqui dar uma olhada no mercado de escanteio e cartões amarelos, né, na estatística de escanteio e cartões amarelos, para você que de repente quer fazer a sua aposta nesse mercado. Tá? Nós temos aqui uma estatística de 5.1 para a equipe do CRB e 4.5 para a equipe do Vila Nova. Nós estamos falando numa média aí de 9.5 gols. Tá? Estamos falando uma média de 9.5 gols. Já no caso de cartões amarelo, nós temos 2.6 para o CRB e nós temos 2.8 para o Vila Nova. Dá uma média aí de 5. Né? Então seria ali uma média de 4.5, 5.5 de cartões amarelo, né? Ou 5 cartões para cima, 6 cartões para cima de cartões amarelo. Agora vamos para a nossa segunda palpite, para o nosso segundo jogo dessa segunda-feira, Sport Recife e Cuiabá. Também um jogo muito difícil, é um jogo que você tem que ter muito cuidado para fazer sua entrada no mercado. Tá? Nós vamos começar aqui falando a nossa palpite para essa partida e após a palpite a gente vem com a nossa análise. Tá? A palpite para essa partida aqui do canal vamos atuar no mercado de gols. Tá? Over 1.5, ou seja, mais 1.5 gols, ou seja, 2 gols para cima nessa partida. Tá? Escanteios, também vamos atuar no mercado de escanteios com mais 8.5, perdão, vamos voltar aqui ao mercado de gols porque eu não passei a probabilidade. Vamos lá, mercado de gols, mais 1.5, 2 gols para cima, probabilidade 69%, odds a 1.50. Agora sim, escanteios, mais 8.5, probabilidade de 65%, odds de 1.52. Então nós temos 2 mercados nessa partida para a gente analisar. Vamos começar aqui com a tabela de classificação. Nós temos aqui a equipe do Sport como mandante, é o 9º colocado com 28 pontos, 25 gols, 24 gols, 18 fez 24 gols, tomou 18 gols. E nós temos a equipe do Cuiabá mais abaixo na tabela, na 15ª colocação, fez 14 gols e tomou 14 gols. Olha, eu arrisco a dizer que a equipe do Cuiabá é a equipe que menos tomou gol, ou uma das que menos tomou gol dentro do campeonato. O Cuiabá tem 24 pontos, está aí a 4 pontos atrás do Sport Recife. Uma vitória fora de casa do Cuiabá pode colocar o Cuiabá ali já bem acima na tabela de classificação. Se nós formos olhar aqui os últimos 5 jogos da equipe do Sport como mandante, olha, isso é importante, como mandante não, perdão, os últimos 5 jogos gerais, são 0 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Já a equipe do Cuiabá, nos últimos 5 jogos, tem 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como, em sã consciência, nós vamos colocar aqui uma palpite dando um favoritismo para uma dessas 2 equipes. É um jogo totalmente imprevisível e tudo pode acontecer dentro de campo. Vamos observar também os jogos, né, de dentro de casa do Sport Recife. Ele tem apenas 1 vitória das últimas 5 jogando dentro de casa, 4 empates. O Cuiabá, ele tem 1 vitória jogando fora de casa, 1 empate e 3 derrotas. Esse jogo aí tem uma cara de empate, mas eu não me arriscaria a dar aqui a minha palpite por empate, porque, como eu falei, é um jogo que será decidido em detalhes, tá? Os 2 times aí estão num momento bem complicado dentro do campeonato, tá? Vamos aqui correndo a analisar a nossa segunda palpite para essa partida, que é escanteios, né? Nós colocamos aqui escanteios mais 8.5, probabilidade de 65%, 1.52 é odds, tá? Nós temos escanteio de 5 para o Sport e uma média de 4.9 para o Cuiabá. Nós estamos falando de uma média de 10 escanteios.
nós colocamos ali com mais segurança, né, uma palpite de apenas 8,5, colocando uma probabilidade de 65%, aumentando a nossa chance de fazer o green no mercado de escanteio, por mais que a odds ele seja 1,50, mas eu acredito que essa odds tenha valor. Tá? No mercado de cartão amarelo, caso você queira entrar, a estatística é o seguinte: 2,6 é para a equipe do Sport e 2,1 para a equipe do Cuiabá. Nós estamos falando numa média de 4,5 cartões amarelo, né? Uma média bem uma média alta de cartões amarelos. As duas equipes estão numa média de 2 a 3 cartões por partida, né? Então, se você quiser entrar no mercado de cartões amarelo, né, um over 3,5, 4,5, você está dentro de boa probabilidade de pegar um green, caso você queira entrar nesse mercado, beleza? Vamos agora para palpite e análise do último confronto, último jogo dessa segunda-feira. Lembrando que após esse vídeo eu vou passar aqui o nosso bilhete, a nossa múltipla, beleza? Vamos lá. Atlético Goianiense contra a equipe do Operário. Nós vamos para o seguinte palpite. Gols, vamos entrar no mercado de gols. HT, ou seja, mercado de gols no primeiro tempo, mais 0,5 ou over 0,5. Ou seja, a gente precisa que no primeiro tempo saia um gol dentro dessa partida. Tá? Probabilidade de 70%, com odds de 1,45, é uma probabilidade de 70% de a gente conseguir o green. Tá? Vamos dar uma olhada na classificação, porque nós temos a equipe do Operário na segunda colocação com 35 pontos, seria ou é o favorito para essa partida, e nós temos a equipe do Atlético Goianiense na oitava colocação com 28 pontos, quase 10 pontos separam as duas equipes na tabela de classificação. Tá? Vamos aqui olhar os últimos 5 confrontos da equipe do Atlético Goianiense. São 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Perdão. Vamos analisar primeiro aqui o mercado de gols no primeiro tempo, que é a nossa aposta para garantir a nossa probabilidade. Tá? Mercado de gols no primeiro tempo para a equipe do Atlético Goianiense. Mercado de gols no primeiro tempo, 3 das últimas 5 partidas saíram o gol no primeiro tempo. Mercado de gols da equipe do Operário também no primeiro tempo, 4 de 5 saíram gols também. 4 de 5, perdão, aqui. 3 de 5 saíram o gol também no primeiro tempo. Tá? Nós vamos agora ver aqui vamos dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos dentro de casa da equipe do Atlético Goianiense são 2 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. Para a equipe do Operário, são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Por que eu não coloquei o mercado de favorito aqui? O mercado de o Atlético Goianiense vence, já que ele vence bem dentro de casa, e o Operário, por que não apostar no Operário, que é tá brigando pela liderança do campeonato, é o favorito ou seria o favorito? Porque o Operário também vence fora de casa, mas o Atlético Goianiense também vence. Então será também um jogo que será decidido nos detalhes, porque o Atlético Goianiense é forte dentro de casa e o Operário também é forte fora de casa. E aí tem aquela questão do mando de campo prevalece, mas o Operário tem um bom time, está disputando título, liderança do campeonato. Então assim, eu preferi não entrar porque se trata aí de um mercado bastante acirrado para a gente entrar. Tá? Então, aqui eu finalizo as nossas palpites para segunda-feira. Tá? Os outros mercados eu não entrei porque eu considero mercados de alto risco. Tá? Vamos colocar aqui, só para finalizar, antes de eu passar o nosso bilhete. Você que quiser entrar no mercado de escanteio, temos aí 5,6 para a equipe do Atlético Goianiense, 5,2. Nós estamos falando de mais de 10,5 escanteios por partida. Tá? Mais de 10,5 escanteios por partida.
Cartões amarelos, 2.2 para a Atlético Goianiense, 2.6 para a equipe do Operário. Nós estamos falando de uma média de 4.5 cartões amarelo, mais garantida ali em 3.5, seria ali um pouco melhor para você que quer entrar nesse mercado. E agora sim, conforme o prometido, já está na tela para vocês o nosso primeiro bilhete aqui do canal, tá? Se trata aí, vamos lá, Atlético Goianiense contra Operário, escanteios mais 8.5, odds a 1.36, gols mais 1.5, odds a 1.39, CRB versus Vila Nova, dupla chance CRB mais empate, dupla chance CRB ou empate, tá? Escanteio mais 8.5, o total montante dessa sua aposta vai gerar para você uma odd de 3.17, tá? Então é um bilhete com odds mais caidinha, mas com alta probabilidade, e que você possa no final pegar uma odds com uma garantia melhor, com uma probabilidade melhor de win de 3.17. Tá? Meus amigos, se você ficou comigo até o final desse vídeo, é muito importante você deixar aquele like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até um próximo vídeo. Valeu, fui!